A história de hoje é sobre a independência do Brasil. A história se passa em um país muito bonito, rico, cheio de plantas, flores e muitos animais. Desde que os portugueses chegaram ao Brasil, no ano de 1500, o Brasil passou a ser colônia de Portugal. Mas o que isso significa? Significa que os governantes de Portugal podiam ocupar e explorar as terras brasileiras. Muitos anos se passaram e essa situação continuou assim. Foi então que o rei de Portugal teve que se mudar para o Brasil. Ele pegou o navio, colocou toda a sua família e veio para o Brasil. Morou aqui por alguns anos, mas ele teve que voltar. Quando ele voltou para Portugal, ele deixou aqui no Brasil o seu filho para governar o Brasil. E o nome dele era Dom Pedro I. Esse príncipe gostava muito do Brasil e as pessoas do Brasil também gostavam muito dele, porque ele era diferente do seu pai. Portugal passou a ter conflitos com os governantes aqui no Brasil, porque ele queria que o Brasil dependesse para sempre dele. Porém, Dom Pedro I não achava isso certo. Então, ele começou uma luta para mudar isso. E no dia 7 de setembro, ele foi até a beira de um rio chamado Rio Ipiranga e levantou a sua espada e gritou: independência ou morte? Nesse dia em diante, o Brasil passou a ser livre. É por isso que todo dia 7 de setembro nós comemoramos a independência do Brasil.